Muito bem, você pode contribuir com a obra missionária através da AME, no nosso projeto 1 milhão de amigos. Com no mínimo R$10 ao mês, você pode fazer a obra missionária ir mais longe, através da nossa chave Pix, que é o nosso celular, 32 98821 9228, 32 98821 9228, porque você contribui, a AME Investe e os missionários fazem. Juntos poderemos ir mais longe. A BN Livraria Evangélica fica na Rua Expedicionário Manuel de Souza, 193, Vila Laroca, Além Paraíba, Minas Gerais, na subida do Morro São Sebastião, no prédio administrativo da Assembleia de Deus. Telefone 32 3462 9323 e o Zap 32 98821 9228, 32 9888 219228. BN Livraria Evangélica, material evangélico em geral, bíblias, livros e muito mais. Quem compra na BN faz missões. Agora vamos falar de missões na Simples. Momento Missionário, uma realização AME, Associação Missionária e Evangelística. Apresentação, Evangelista Ailton Henrique de Queiroz. Muito bem, nós estamos aqui nesta hora para falar com você sobre missões. E nós queremos trazer para você um texto bíblico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um texto bíblico que se encontra em Salmo 23, versículo de número 1. Esse texto bíblico, com certeza, quer trazer ao seu coração o conforto, a alegria e a graça de ter o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único pastor. Esperamos que você possa ter realmente um programa agradável que vai tocar a sua alma e falar a sua vida de maneira especial e gloriosa. Nós vamos para um louvor e depois voltamos daqui a pouco. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor.
Momento Missionário. Apresentação: Ailton Henrique de Queiroz. Muito bem, você pode contribuir com a obra missionária através da AME, no nosso projeto 1 milhão de amigos. Com no mínimo R$10 ao mês, você pode fazer a obra missionária ir mais longe, através da nossa chave Pix, que é o nosso celular, 32 98821 9228, 32 98821 9228, porque você contribui, a AME Investe e os missionários fazem. Juntos poderemos ir mais longe. A BN Livraria Evangélica fica na Rua Expedicionário Manuel de Souza, 193, Vila Laroca, Além Paraíba, Minas Gerais, na subida do Morro São Sebastião, no prédio administrativo da Assembleia de Deus. Telefone 32 3462 9323 e o Zap 32 98821 9228, 32 9888 219228. BN Livraria Evangélica, material evangélico em geral, bíblias, livros e muito mais. Quem compra na BN faz missões. Notícias do Campo Missionário. Campo Missionário. Nós queremos falar a você sobre perseguição aos cristãos. O mundo tem avançado cada vez mais na intolerância contra os cristãos em todas as partes do mundo, inclusive nos chamados países democráticos. Você sabia disso? A ditadura da democracia está levando a um ódio contra os cristãos em todas as partes. E isto tem assustado as agências missionárias que cuidam desta área. Mas eu quero falar a você sobre perseguição num país que é o primeiro país em perseguição aos cristãos no mundo, a Coreia do Norte. Como acontece a perseguição na Coreia do Norte? Ser descoberto como cristão na Coreia do Norte é efetivamente uma sentença de morte. A pessoa vai ser enviada para campos de trabalhos forçados como prisioneiros políticos e ali enfrentará uma vida dura. Os que sobreviverem, com certeza, estarão morrendo no campo de concentração. Nunca sairão de lá. E seus familiares também terão a mesma pena. Por isso, os cristãos são odiados pelos da sua própria família. As mulheres, elas sofrem perseguição no sentido de se tornarem muito mais vulneráveis à violência sexual nos interrogatórios dentro das prisões. E esses atos são cometidos por guardas com a intenção deliberada de minar os ensinamentos cristãos sobre a pureza sexual da família cristã, da vida cristã, do corpo humano. Os homens são perseguidos na Coreia com os seus trabalhos sendo retirados deles, eles sendo levados para campos de concentração, sendo seus filhos tirados, sua família tirada. E o que acontece com estes homens? Eles são obrigados a passarem 17 anos no exército. E isso faz com que haja uma lavagem cerebral para que se tire do coração dessas pessoas o cristianismo. Então, é importantíssimo que nós oremos pelos cristãos da Coreia do Norte. Quem persegue os cristãos na Coreia do Norte? A paranoia ditatorial do governo opressor comunista e pós-comunista, e também os oficiais do governo, os partidos políticos, cidadãos e quadrilhas, né? E até mesmo os parentes. Então, oremos pela Coreia do Norte, para que os cristãos presos por sua fé conheçam a presença amorosa e o sustento de Deus com eles em todos os momentos.
Também peça que os cristãos secretos sejam protegidos do exame minucioso das autoridades enquanto se reúnem. Interceda para que o regime de Kim Jong-un se torne mais aberto para receber ajuda e influência da comunidade internacional. Então, ore pela Coreia do Norte, primeiro país em perseguição aos cristãos. Voltamos daqui a pouco. Momento Missionário na Simples Web Rádio. Muito bem, você pode contribuir com a obra missionária através da AMI, no nosso projeto 1 milhão de amigos, com no mínimo R$10 ao mês. Você pode fazer a obra missionária ir mais longe através da nossa chave Pix, que é o nosso celular, 32 98821 9228, 32 98821 9228, porque você contribui, a AMI Investe e os missionários fazem. Juntos poderemos ir mais longe. A BN Livraria Evangélica fica na Rua Expedicionário Manuel de Souza, 193, Vila Laroca, Além Paraíba, Minas Gerais, na subida do Morro São Sebastião, no prédio administrativo da Assembleia de Deus. Telefone 32 3462 9323 e o Zap 32 98821 9228, 32 9888 219228. BN Livraria Evangélica, material evangélico em geral, bíblias, livros e muito mais. Quem compra na BN faz missões. Momento da Palavra. Leia comigo, Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda correrá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Oséias é o profeta que leva a nação de Israel a visão, triste visão, de que aquele povo havia abandonado o Senhor. Sim, a Bíblia chama o abandono do povo de Israel, de Deus, de adultério, pois Deus diz a Israel que sempre foi o seu esposo, cuidou dele, da nação de Israel, deu a esta nação vestimentas, deu a ela recursos financeiros, deu a ela prata, ouro, lugares habitáveis. E o que ela fez? Ela se corrompeu
e encontrou-se com deuses falsos das nações à sua volta, como os Baalins, o próprio Baal, Deus supremo de Canaã, e aos outros deuses como Azerá e outros mais. Diante disto tudo, Israel se prostitui. Passa até mesmo de ser, vai além do adultério e vai à prostituição. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus chama Oséias e diz: Oséias, escolha uma mulher de prostituições e case-se com ela. E Oséias foi, procurou uma mulher de prostituições e se casou com ela. E teve 2 filhos. Um se chamava Não Meu Povo e o outro Meu Povo. Mostrando assim que, por causa do adultério, por causa da prostituição espiritual, Israel deixou de ser o povo de Deus. Mas, depois de um bom tempo de sofrimento, de dor, de juízo divino, Israel se volta para o Senhor e se torna então o povo de Deus. É imprescindível que você entenda que quando nós nos afastamos do Senhor e vamos após outros tipos de adorações falsas, nós estamos nos prostituindo espiritualmente, porque nós estamos nos entregando a outros deuses que não é o Deus do céu, que não é o Senhor dos senhores, que não é o Salvador da humanidade. Por isto, o Senhor nosso Deus vê nisto, na verdade, uma situação de infidelidade. Porque assim como o contrato, assim como o concerto, assim como a aliança de um homem com uma mulher gerada num casamento, vai demonstrar uma responsabilidade de relacionamento, biblicamente falando, para toda a vida, a mesma coisa acontece no sentido espiritual. Você que me assiste agora, você que me ouve agora, nas várias plataformas que a Simples Web está inserida, precisa ver que tipo de cristianismo você está vivendo, para saber se de verdade você tem sido fiel ao Senhor nosso Deus ou você tem se prostituído espiritualmente contra o Senhor nosso Deus. Assim como Oséias buscou uma mulher de prostituições, talvez você esteja envolvido em prostituição espiritual. Deus chega a dizer para a nação de Israel: vocês pegaram a minha púrpura, vocês pegaram as minhas riquezas, vocês pegaram o meu trigo e o meu mosto e ofereceram a deuses estranhos que eu nunca lhes ensinei nem lhes mostrei para que vocês o adorassem, mas vocês os adoraram. Então é necessário que nós entendamos a grande oportunidade que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados. Estamos falando de missões. E para ser uma igreja missionária, para sermos cristãos missionários, nós precisamos ter um relacionamento de vida com Deus de maneira tal que nós possamos então viver uma vida diante da presença do nosso Deus. E aí, a partir desta presença gloriosa, nós possamos conviver com Deus de maneira harmoniosa e em santa presença do Senhor nosso Deus. Quando nós nos afastamos dele, assim como um cônjuge quebra a sua aliança no casamento e vai para o adultério, para a prostituição, abandonando aquela pessoa com a qual ele fez aliança, nós também abandonamos o Senhor nosso Deus e quebramos o pacto, a aliança que fizemos com ele, e por isto nosso relacionamento de intimidade com Deus está comprometido. Deus fala isso para a nação de Israel, do capítulo 1 ao capítulo 5 de Oséias. E o que Israel faz?
Israel dá uma resposta sarcástica para Deus. No versículo de número 3 que nós lemos, apesar de ser uma palavra de chamamento, quando nós podemos usá-la para que nós venhamos e prossigamos em buscar ao Senhor, em conhecer ao Senhor, Israel, na verdade, no contexto histórico aqui desse texto, ele está debochando de Deus, ele está sendo irônico com Deus, ele está sendo sarcástico com Deus. É como se ele colocasse um sorriso falso nos lábios e ele dissesse: conheçamos e prossigamos ao Senhor, ou firmemente ao Senhor, e o adoremos. Conheçamos a Yahvé, o Senhor, porque assim como o sol nasce, a sua vinda ocorrerá sobre nós como boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Ele vai nos dar tudo, Ele vai operar na nossa vida. Voltemos para Ele e dessem aquela gargalhada, como um sarcasmo de tudo aquilo que o Senhor Deus fala ao coração e à mente do povo de Israel. E muitas vezes nós agimos assim também como Israel. É interessante que às vezes nós agimos da mesma maneira. É verdade. Nos colocamos como pessoas vitimizadas diante do juízo divino. Fazemos sarcasmos com as profecias e a palavra de Deus com respeito ao juízo que está por vir sobre nós. E ao invés de ouvirmos a voz de Deus, ao invés de tomarmos uma posição, de mudarmos de situação e de nos tornarmos cheios de Deus, cheios da sua presença, nós nos envolvemos e nos comprometemos com o afastamento cada vez mais extraordinariamente grande diante do Senhor nosso Deus. Não. Nós precisamos pegar esse texto bíblico e trazê-lo à nossa memória, não como um sarcasmo que Israel usou, mas como uma responsabilidade de nos voltarmos para Deus, de conhecermos Deus mesmo, de termos um relacionamento com Deus, de termos intimidade com Deus e de fazermos com que Deus se alegre por nos ter com Ele ali na sua companhia, e nós poderemos então realizar a sua obra, nós poderemos então fazer a sua obra. É importante que você não se relacione com Deus assim como Israel se relacionou. Israel foi sarcástico com Deus. Israel foi irônico com Deus. Enquanto o juízo de Deus estava às portas, enquanto o juízo de Deus estava próximo, e Deus tentava avisar Israel, Deus tentava falar ao coração de Israel, Israel se afastava de Deus, Israel debochava de Deus, Israel criticava de maneira pejorativa a Deus, e assim ele se tornava cada vez mais abominável diante do Senhor. É preciso que você entenda que quando o Senhor nosso Deus, Ele envia sobre nós um juízo, o grande desejo de Deus, o grande interesse de Deus, é que nós nos voltemos verdadeiramente para Ele, que nós busquemos novamente conhecê-lo, para que, conhecendo o Senhor nosso Deus, nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de pureza na Sua presença. E nós possamos então espalhar a graça, espalhar o amor, espalhar a misericórdia dele sobre todas as pessoas que estão à nossa volta, através da pregação gloriosa e maravilhosa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que você entenda quão necessitado você é de Deus, quão carente você é de Deus, e quão carente você é de conhecer, de ter um relacionamento com Deus, aquele relacionamento que te une a Ele, aquele relacionamento que te faz ter experiência com Ele. Porque só tendo experiências com Deus, você vai poder verdadeiramente ser uma testemunha viva do Senhor.
Você vai poder verdadeiramente propagar a mensagem salvífica do Evangelho, de maneira que as pessoas consigam entender o que você está falando, as pessoas consigam perceber o que você está falando, e elas consigam, na Bíblia Sagrada, entender a mensagem, e mesmo que elas não tenham uma Bíblia em mão, a mensagem vai ficar no seu ouvido, vai para a sua mente, vai descer ao seu coração, e assim elas vão poder buscar essa presença divina para se arrependerem dos seus pecados e viverem uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É necessário que verdadeiramente nós conheçamos a Deus. Sim, porque quando nós não conhecemos a Deus, nós fazemos as mesmas coisas que os ímpios fazem. Nós entramos pelos caminhos da mesma orgia, das mesmas feitiçarias, das mesmas adorações pagãs que os ímpios fazem, que as pessoas distantes de Deus fazem, e não se arrependem, não se voltam para Ele. Mas quando nós nos voltamos para Deus e nós conhecemos a Deus, nós passamos a ter um relacionamento de intimidade com Ele. E nós e Ele passamos a ter uma afinidade tão grande que nós não conseguimos viver sem a presença de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos viver sem a graça de Deus na nossa vida. E por causa disso nós vamos nos envolvendo, nós vamos nos comprometendo com outras necessidades para tentar desaparecer a nossa mente, para não pensar que nós somos verdadeiramente carentes de Deus e carentes da sua palavra e carentes da sua mensagem, e assim nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus, nos distanciando de uma realidade bíblica que diz que nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento de Deus, nesse conhecimento de Jeová. O que você tem feito da sua vida? Como cristão, qual a atitude que você está tomando com respeito à sua vida? E como que o mundo está olhando para você e está vendo a sua vida de intimidade com Deus, a tua vida de relacionamento com Deus? Você tem vivido dias de sarcasmos espirituais, em que Deus te fala algo, Deus te ensina algo, Deus te mostra algo, e o que é que você faz? Você simplesmente abandona o Senhor Deus e faz com que Ele sirva de chacota para aqueles que estão à sua volta, porque você não deu a honra devida ao nome de Deus. Para nós evangelizarmos, nós precisamos ter uma vida pautada nos desejos de Deus. E para conhecermos os desejos de Deus, nós precisamos conhecer Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando nós conhecemos Deus, a sua saída ela vem a nós como uma alva, como o dia que está despontando no horizonte e está clareando todas as coisas. Nós passamos então a iluminar as pessoas que estão à nossa volta. Nós passamos então a cuidar de maneira a trazer à luz as pessoas que estão à nossa volta. Nós passamos a viver momentos de regozijo na presença de Deus e momentos em que o próprio Deus se regozija por nós estarmos na sua presença. E a Bíblia Sagrada diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E esta alegria do Senhor que a Bíblia fala é o coração de Deus estar alegre conosco. Quando o coração de Deus está alegre conosco, nosso coração também se alegra, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele se alegra pelo tipo de conduta de vida que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos conhecer firmemente ao Senhor e prosseguir neste conhecimento. Porque caso contrário, nós vamos sair dos planos e dos propósitos de Deus. Nós vamos nos afastar do querer de Deus e depois pode ser muito difícil ou ser muito tarde e nós não conseguirmos mais voltar para a presença de Deus. E não conseguindo voltar para a presença de Deus, nós com certeza nos perderemos na eternidade ou até chegarmos na eternidade. É preciso que você se volte para o Senhor. É preciso que você
faça como Oséias aqui, não olhe isso com sarcasmo, mas olhe isso como uma verdade, como uma veracidade, e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor novamente me purifique, eu preciso que o Senhor novamente perdoe os meus pecados, que o Senhor se volte para mim com uma bênção tal que eu possa ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para levar vidas até a tua presença, levar vidas até o teu reino. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. Nós precisamos prosseguir em alcançar a mente de Deus, para que nós possamos entender os seus desígnios, possamos entender os seus desejos, e assim nós possamos auxiliar o Senhor nosso Deus na pregação do Evangelho aqui, como cooperadores de Deus. Não como alguém que ele necessita, como alguém que é indispensável, não, nada disso, mas como alguém que foi colocado aqui neste mundo para dar testemunho de Cristo a todas as nações, a todos os povos, a todas as terras, e não negar o nome do Senhor Jesus. O que Israel estava fazendo aqui era zombar de Deus e negar o nome de Deus. Mas nós não podemos fazer tais coisas. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos voltar para o Senhor, nós precisamos nos voltar para a presença de Deus, para que essa presença inunde o nosso coração, essa presença realmente ela venha sobre nós como uma alva, e depois ela possa ir se levantando cada vez mais, assim como o sol se levanta no meio do céu, e possa se tornar brilhante, e assim possamos servir ao Senhor e ver que valeu a pena estarmos na tua presença e não nos corrompermos com este mundo, porque assim nós fomos levados por braços de Deus e vivemos uma vida na sua presença, e por isso os galardões, as bênçãos, a glória nos espera, e nós precisamos então apenas nos voltar para o Senhor e estarmos ali na sua presença. Os israelitas podem ter sido sarcásticos nesta resposta, mas nós podemos mudar essa história e podemos olhar tudo isso e virmos como Deus nos ama, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos abençoa, como Ele tem visto as nossas dificuldades, as nossas causas, e Ele vai colocá-las todas diante do Pai, assim que nós clamarmos, porque Ele é o nosso intercessor, e Ele vai interceder por nós junto ao Pai, para que a resposta, a bênção venha, e assim nós possamos prosseguir em servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante dEle com cânticos e em seus átrios com hinos poderosos e gloriosos. É preciso que você entenda isto. É preciso que você perceba isto. É preciso que você prossiga em conhecer o Senhor nosso Deus. Porque só prosseguindo em conhecer o Senhor nosso Deus, você vai entender que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus que Ele visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira geração daqueles que o aborrecem, mas Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que louvam, adoram o seu nome e vivem uma vida em perfeita santidade e unidade com Ele em todos os momentos em que aquela pessoa está ali vivendo aquela situação, aquele momento, e precisa mudar de vida e precisa ser transformada, e ela sabe que sua transformação, sua mudança de vida acontece apenas no momento em que a pessoa se encontra com Jesus, a pessoa se entrega a Jesus, a pessoa passa a ter conhecimento de Jesus, a pessoa passa a buscar a presença de Jesus, porque na verdade algo aconteceu na sua vida e agora ela precisa retomar a sua situação, e ela precisa mudar a história da sua vida para que ela possa se tornar bênção para Deus, bênção para ela, bênção para a igreja, bênção para a família, bênção para este mundo que está indo de mal a pior. E nós precisamos sim de homens e mulheres que tenham coragem de evangelizar, de anunciar o nome de Cristo, mas anunciar
o nome daquele que eles têm experiência com Ele, daqueles que eles não digam como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Que nós possamos a cada momento olhar os olhares de Deus, ver os olhos de Deus e a partir daí entender a necessidade de estarmos na presença do Senhor e de anunciarmos ao Senhor a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira tal que as pessoas possam desejar, as pessoas possam clamar, as pessoas possam suplicar pela vinda do Senhor Jesus Cristo para buscá-los e para buscar a toda a sua igreja e assim vivenciarmos momentos de grande vitória, de grandes bênçãos, de grandes maravilhas. É importante que você entenda isso. É importante que você olhe para si e você diga: eu preciso conhecer Deus. É momento de você olhar para cima e dizer aqueles que eu amo, meu filho, meus filhos, eles estão necessitados de estarem buscando essa graça, essa presença e se vestindo espiritualmente para que quando o Senhor Jesus voltar, eles não sejam encontrados nus, porque o mundo tem desfilhado pessoas, o mundo tem destruído famílias, o mundo tem destruído todos aqueles que têm se afastado de maneira voluntária da sua presença, da sua vontade, e assim estão vivendo dias tenebrosos, dias angustiantes. Mas é importante que nós olhemos para o Senhor e nós digamos: Senhor, nos ajude a te conhecer. Nos ajude a chegarmos mais perto, nos ajude a recebermos a tua presença, a recebermos a tua graça, a recebermos a tua unção. E assim nós vamos conhecer o Senhor. E quando nós conhecermos o Senhor nosso Deus, Ele já vai trazer sobre a nossa vida as bênçãos advindas do compromisso de obediência aos olhos do Senhor nosso Deus e assim vivermos uma vida para Ele, para que tudo em nós possa glorificar o seu nome, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. É necessário que nós nos voltemos para estas pessoas e clamemos contra o pecado delas e anunciemos que há uma vitória da parte de Deus para o coração de cada uma delas e elas poderão sim receber uma nova vida em Cristo, uma transformação de vida, uma restauração de vida que vai mudar a história destas pessoas, fazendo com que elas olhem de maneira diferente para os cristãos e possam respeitá-los e depois aceitar a fé e viver conosco em adoração e em glorificação do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não espere o amanhã chegar. Não espere. Não espere a outra luta vir para tentar te destruir. Não espere. Não espere que o tempo passe rápido e nós continuemos ainda vivendo como se o amanhã não fosse acontecer, como se o hoje fosse o momento exato para nós e como se nada tivesse realmente se realizado e por isso nós estamos como que esperando que venha da parte de outras pessoas a bênção de Deus sobre a nossa vida e essa bênção demora, e essa bênção não vem e essa bênção nos deixa atordoados sem saber o que fazer e como viver. Mas na verdade, nós precisamos sim louvar e bendizer a Deus com uma vida transformada, uma vida mudada, conhecendo ao Senhor. Sim, a Bíblia diz que Ele virá a nós como o sol e Ele virá a nós como a chuva. Ou seja, Ele trará o tempo bom de amadurecimento das plantas e Ele também trará um juízo que levará as pessoas a refletirem, a alcançarem a graça, a alcançarem a misericórdia, a viverem segundo a vontade de Deus, para que assim nós possamos sim trazer o mover de Deus sobre estas vidas e trazer a unção do
santos, para que esses santos que estão na terra possam viver uma vida tal que quando chegarem à eternidade sejam recompensados, seja recompensado e assim possa viver uma vida dentro do plano e dentro da vontade de Deus. Não deixe de conhecer o Senhor. Prossiga conhecendo o Senhor nosso Deus. Prossiga entendendo a vontade e os planos de Deus para a sua vida. Não seja como Israel sarcástico. Não seja como Israel debochado. Não seja como Israel, alguém que vai viver ali apenas as aparências, não, mas viva sendo um israelita, um judeu no sentido espiritual, de receber, de abraçar, de absorver as promessas de Deus para a sua vida, porque só assim você vai poder dizer: eu conheço Deus. E quando nós conhecemos Deus, fica muito mais difícil para o inimigo entrar no nosso lar, difícil do inimigo entrar na nossa vida, porque nós temos ali alguém que está ao nosso lado, alguém que ora por nós, alguém que busca a Deus por nós e alguém que nos leva sempre a pensar que nós precisamos sim de conhecer a Deus. Nós precisamos sim de prosseguir em conhecendo a Deus para que o nome do Senhor nosso Deus possa ser glorificado, possa ser adorado, possa ser louvado, e assim nós vejamos o nome do Senhor, que está acima de todo e qualquer nome, ser glorificado, ser adorado, que é o nome de Jesus. Esse nome maravilhoso, esse nome que traz vida, esse nome que traz esperança, esse nome que traz alegria, esse nome que traz felicidade. E uma felicidade completa, uma felicidade total, uma felicidade que ninguém tira, porque ela é da alma, e a alegria da alma, ela não pode ser tirada por um toque de um ser humano, mas nós escondemos esta alegria no nosso coração para sabermos que um dia nós estaremos na presença de Deus e nós precisaremos dar contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós recebemos das mãos de Deus, para que a graça de Deus inunde e venha sobre este mundo todo corrompido, perverso, fazendo com que as instituições bíblicas elas possam se consolidar e assim as pessoas possam conhecer a Deus, elas possam avançar no prosseguir ao Senhor e viver uma vida assim na sua presença e na sua grandiosidade. Talvez você tenha pavor da presença de Deus, mas você está vivendo dias de glória na sua vida, porque você permitiu-se conhecer a Deus, você permitiu-se em buscar a Deus, você permitiu-se fazer com que a graça de Deus e a misericórdia de Deus alcançasse a sua vida e assim você pudesse adorar e bendizer o nome do Senhor. E assim você pudesse glorificar o nome do Senhor, não sabendo que no jantar do rei, tudo que lá for servido e com tudo que nós nos alimentarmos, não há mais necessidade de nós nos preocuparmos, porque o Senhor nosso Deus, Ele está nos alimentando pelo seu poder, pela sua autoridade, e Ele está cuidando de nós, nos fazendo prosseguir em conhecê-lo de uma maneira mais gloriosa, de uma maneira mais maravilhosa. Não deixe de conhecer a Deus e não deixe de prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a chuva virá, aquela chuva que traz a semente, aquela chuva que traz a espiga, aquela chuva que nos faz crescer, aquela chuva que nos dá condições de nos tornarmos saudáveis e a partir daí vivermos segundo Deus, na sua companhia, na sua graça. Que você possa pensar nisto e que a glória de Deus se derrame sobre você. Ore comigo agora. Pai Santo, em nome de Jesus,
Eu te peço, ó Deus querido, olhe agora pelos nossos ouvintes, pelos nossos amigos, aqueles que receberam a mensagem, aqueles que abraçaram esta mensagem, que tu possas falar de uma maneira gloriosa e tenebrosa, Senhor, no sentido de destruir fortalezas, no sentido de arrancar as ações malignas, no sentido de trazer o temor do Senhor sobre essas pessoas. E assim, ó Deus querido, tu que habitas no oculto, se revele a estas pessoas, fazendo com que elas te entendam e elas te recebam e elas prossigam te conhecer, e assim elas possam viver uma vida transformada e uma vida mudada, Senhor. Seja com cada uma dessas pessoas, toque em cada uma delas e haja de maneira gloriosa. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Terminamos aqui a nossa programação, prometendo voltar, se Deus permitir, na outra semana, para a glória do nome de Jesus, para que assim possamos prosseguir em conhecer ao Senhor e trazer esse conhecimento para a sua vida. Deus abençoe você, mas eu fui!